Tem um momento que quase todo ser humano já viveu e que poucos sabem nomear corretamente. Você manda uma mensagem e não recebe resposta. Você faz uma proposta e o outro lado some. Você se abre, se expõe, coloca algo seu no mundo e o que volta é apenas silêncio. E nesse silêncio, sua mente começa a trabalhar contra você. Ela constrói histórias, preenche lacunas, inventa significados. E quase sempre, ela chega à mesma conclusão devastadora. Você foi rejeitado. Mas e se eu te dissesse que essa conclusão, na maioria das vezes, está completamente errada? O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai mudar a forma como você interpreta o silêncio das pessoas ao seu redor e, mais do que isso, vai mudar a forma como você reage a ele. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que não respondeu e alguém que disse não. Existe uma diferença enorme entre uma pausa e um fim. E enquanto você não aprender a distinguir essas duas coisas, você vai continuar tomando decisões baseadas em histórias que você mesmo inventou. A maioria das pessoas não sabe que o silêncio tem uma linguagem própria. Ele não é vazio. Ele está cheio de coisas que o outro não sabe como dizer, não teve coragem de expressar, ou simplesmente ainda não processou. O silêncio pode ser medo, pode ser sobrecarga, pode ser admiração paralisante. Pode ser o tempo que alguém precisa para reunir forças e dar o próximo passo. Mas a sua mente, condicionada por anos de insegurança e experiências passadas, traduz tudo isso como uma única coisa: rejeição. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando você interpreta silêncio como rejeição, você não apenas sofre à toa. Você age com base nessa interpretação equivocada. Você recua quando deveria avançar. Você se fecha quando deveria se abrir. Você abandona algo que ainda tinha vida só porque ficou em silêncio por um tempo. Este vídeo existe para interromper esse ciclo, para te dar uma nova lente através da qual enxergar as pausas, os silêncios e as ausências temporárias da sua vida. Porque quando você aprende a ler o silêncio corretamente, você para de ser governado pelo medo e começa a ser guiado pela clareza. E clareza, como você vai descobrir, é o começo de tudo. A mente que preenche lacunas com medo. A mente humana tem um mecanismo fascinante e ao mesmo tempo perigoso. Ela não suporta o vazio. Quando falta informação, ela não espera. Ela cria. Ela preenche os espaços em branco com aquilo que tem mais disponível, e o que está mais disponível quase sempre são os seus medos mais antigos, as suas feridas mais profundas, as suas crenças mais limitantes. Esse fenômeno não é fraqueza, é biologia. O cérebro foi programado ao longo de milênios para antecipar ameaças, para não deixar nada sem explicação, porque no passado distante da nossa espécie, uma lacuna de informação poderia significar perigo real. O problema é que esse mesmo mecanismo de sobrevivência, quando aplicado aos relacionamentos humanos modernos, se torna uma armadilha sofisticada. Quando alguém que você admira não responde sua mensagem, seu cérebro não diz, talvez ele esteja ocupado. Ele diz, você não é importante o suficiente. Quando uma oportunidade profissional demora a se concretizar, sua mente não diz, os processos levam tempo. Ela diz, você não é bom o suficiente. Quando alguém que você ama fica quieto depois de uma conversa difícil, você não pensa ela está processando. Você pensa, ela está me abandonando. Percebe o padrão? A mente não está interpretando a realidade. Ela está projetando o seu arquivo interno de dores sobre uma tela em branco. E você, sem perceber, acredita nessa projeção como se fosse um fato. O primeiro passo para sair dessa armadilha é reconhecer que uma interpretação não é uma verdade. É apenas uma história que você está contando para si mesmo com base em informações incompletas. E histórias podem ser reescritas. Mas para reescrevê-las, você precisa primeiro perceber que está dentro de uma ficção que você mesmo criou. A pergunta que vai começar a te libertar é simples, mas poderosa. O que eu sei com certeza sobre essa situação? Não o que você imagina, não o que você teme,
não o que sua experiência passada sugere, o que você sabe com certeza. Na maioria das vezes, a resposta honesta é muito pouco. E quando você percebe que sabe muito pouco, o silêncio deixa de ser uma sentença e passa a ser simplesmente uma incógnita. E incógnitas não precisam te paralisar. Elas precisam ser investigadas com calma e com coragem. O que o silêncio realmente significa, na maioria dos casos? Se você parar para observar com honestidade as situações de silêncio que já viveu, vai perceber algo surpreendente. Na maioria delas, o silêncio não tinha nada a ver com você. A pessoa estava sobrecarregada, estava passando por algo que você não sabia, estava com medo de dizer a coisa errada, estava esperando o momento certo, estava travada em seus próprios conflitos internos. O silêncio, na maior parte das vezes, é um reflexo do estado interno de quem está em silêncio, não uma avaliação de quem está esperando. Mas porque estamos tão centrados em nós mesmos, tão focados na nossa própria narrativa, interpretamos o comportamento alheio como se ele fosse sempre uma resposta direta ao que somos ou ao que fizemos. Existe uma distinção fundamental que precisa ser gravada na sua mente. O silêncio de alguém é sobre essa pessoa. A rejeição é sobre você. Que essas duas coisas raramente são a mesma coisa. Pense em quantas vezes você mesmo ficou em silêncio. Quantas mensagens você deixou sem resposta não porque não se importava, mas porque estava exausto, confuso, sem palavras ou simplesmente sem energia emocional para lidar com aquela conversa naquele momento. Quantas vezes o seu silêncio foi interpretado como indiferença, quando na verdade era sobrecarga? Quantas vezes alguém sofreu por causa do seu silêncio, achando que você tinha desistido dela, quando a verdade era que você estava apenas tentando sobreviver ao seu próprio dia? Quando você se coloca nesse lugar, quando você se lembra de que você mesmo já foi o silencioso, sem ser o rejeitador, fica muito mais fácil estender essa mesma compreensão para os outros. E essa compreensão não é ingenuidade, é maturidade emocional. É a capacidade de não transformar cada ausência temporária em uma catástrofe permanente. Claro que existem silêncios que de fato comunicam desinteresse. Existem situações em que a ausência é uma resposta, mas mesmo nesses casos, a clareza que você precisa não vem de interpretar o silêncio. Ela vem de buscar comunicação direta, de fazer a pergunta que você está evitando, de ter a conversa que você está adiando. O silêncio nunca deve ser o árbitro final de nada. Ele é apenas o ponto de partida para uma conversa mais honesta. Como a rejeição imaginária destrói oportunidades reais. Aqui está uma das verdades mais dolorosas e mais libertadoras ao mesmo tempo. A maioria das oportunidades que você perdeu na vida não foi porque alguém disse não. Foi porque você interpretou o silêncio como um não e desistiu antes de receber uma resposta real. Pense no currículo que você não enviou porque achou que não era bom o suficiente. Pense na conversa que você não iniciou porque tinha certeza de que seria ignorado. Pense no projeto que você abandonou porque ninguém reagiu imediatamente. Pense na pessoa que você deixou de procurar porque ela demorou a responder e você concluiu que ela não queria mais contato. Em todos esses casos, não foi a rejeição que te parou. Foi o medo da rejeição disfarçado de silêncio. Existe um custo enorme para esse comportamento e ele raramente é contabilizado. Porque quando você desiste antes de ser rejeitado de verdade, você nunca sabe o que poderia ter acontecido. Você carrega o peso de um não que nunca existiu, mas que parece real o suficiente para te impedir de tentar de novo. E com o tempo, esse peso acumula. Ele se transforma em uma crença de que o mundo não tem espaço para você, de que as pessoas não querem o que você tem a oferecer, de que tentar é sempre uma forma de se machucar. Mas a realidade é que você nunca foi rejeitado nessas situações. Você se rejeitou. Você tomou a decisão que o outro nem chegou a tomar. Você fechou uma porta que ainda estava aberta só porque ela estava demorando para se abrir completamente. A pergunta que precisa ser feita é: quantas versões da sua vida você está deixando de viver porque está respondendo a rejeições que nunca aconteceram? Quantas conexões,
quantas oportunidades, quantas realizações estão esperando do outro lado de um silêncio que você ainda não teve coragem de atravessar? A resposta a essa pergunta pode ser desconfortável, mas é exatamente esse desconforto que vai te mover. Porque quando você percebe o tamanho do que está perdendo por causa de uma interpretação equivocada, você começa a questionar se o medo de se expor realmente vale mais do que a vida que você poderia estar vivendo. O silêncio interno. Quando você para de ouvir a si mesmo. Até agora falamos sobre o silêncio dos outros, mas existe um silêncio ainda mais devastador, e ele vem de dentro. É o silêncio que você impõe à sua própria voz interior quando o medo da rejeição é tão grande que você começa a se calar antes mesmo de se expressar para o mundo. Esse silêncio interno é sutil. Ele não aparece de forma dramática. Ele se instala aos poucos em pequenas capitulações cotidianas. Você tem uma ideia em uma reunião e não fala porque imagina que vão achar ridícula. Você sente algo por alguém e não demonstra porque tem certeza de que não será correspondido. Você tem um sonho e não conta para ninguém porque antecipa o julgamento antes mesmo de ele acontecer. Cada vez que você faz isso, você está se rejeitando antes que qualquer outra pessoa tenha a chance de te aceitar. E o que acontece com uma voz que nunca é usada? Ela enfraquece. Com o tempo, você começa a duvidar não apenas de como os outros vão reagir, mas do valor daquilo que você tem a dizer. O silêncio que você impõe a si mesmo se transforma em uma crença de que você não tem nada de relevante a oferecer. E essa crença, uma vez instalada, é muito mais difícil de remover do que qualquer rejeição externa. A ironia cruel é que o silêncio interno, que nasceu como uma forma de se proteger da rejeição, acaba criando exatamente o isolamento que você tentava evitar. Porque quando você não se expressa, quando você não se mostra, quando você não ocupa o espaço que é seu por direito, as pessoas ao seu redor não têm como te conhecer de verdade. E sem te conhecer de verdade, elas não podem te valorizar de verdade. E aí você olha ao redor e sente que ninguém te vê, que ninguém te entende, que você está sozinho no meio de uma multidão. Mas a solidão que você sente não foi criada pelos outros, foi criada pelo seu próprio silêncio. Recuperar a sua voz é um ato de coragem que começa com pequenas escolhas diárias. É falar quando você tem algo a dizer, mesmo que a voz trema. É compartilhar uma ideia, mesmo que ela não seja perfeita. É se mostrar, mesmo que você não saiba como será recebido. Porque a alternativa, ficar em silêncio esperando que o mundo adivinhe o que você tem dentro, nunca funcionou para ninguém e nunca vai funcionar. A arte de agir sem precisar de aprovação. Uma das raízes mais profundas da confusão entre silêncio e rejeição é a dependência de aprovação. Quando você precisa que os outros confirmem o seu valor antes de agir, qualquer ausência de resposta se torna uma ameaça existencial. O silêncio não é apenas incômodo, ele é paralisante. Porque sem a aprovação que você busca, você sente que não tem permissão para continuar. Mas de onde vem essa necessidade de aprovação? Ela não nasceu com você, ela foi construída ao longo do tempo. Em ambientes onde o seu valor era condicionado ao desempenho, onde o amor era dado ou retirado com base em comportamentos, onde você aprendeu que para ser aceito era preciso primeiro ser aprovado. E esse aprendizado, por mais doloroso que seja reconhecer, moldou a forma como você se relaciona com o silêncio até hoje. A pessoa que não precisa de aprovação constante não interpreta o silêncio como rejeição, porque o seu senso de valor não depende da resposta do outro. Ela age porque acredita no que está fazendo, não porque alguém confirmou que é uma boa ideia. Ela se expressa porque tem algo genuíno a dizer, não porque espera aplausos. Ela avança mesmo sem certeza de como será recebida, porque a sua motivação vem de dentro, não de fora. Construir essa independência interna não significa se tornar indiferente às pessoas ou insensível ao feedback. Significa desenvolver uma base sólida o suficiente para que a ausência de resposta não te derrube. Significa saber quem você é e o que você vale, independentemente do que o silêncio dos outros possa sugerir.
E essa base se constrói com uma prática simples, mas exigente. Agir antes de ter certeza. Agir antes de ter aprovação. Agir antes de saber como vai ser recebido. Cada vez que você faz isso, cada vez que você age a partir de uma convicção interna, em vez de esperar por uma validação externa, você deposita um tijolo nessa fundação. E com o tempo, essa fundação se torna sólida o suficiente para que nenhum silêncio, por mais longo que seja, consiga te fazer duvidar do seu próprio valor. Como transformar o silêncio em combustível? Existe uma forma de se relacionar com o silêncio que pouquíssimas pessoas descobrem e que, quando descoberta, muda completamente a trajetória de uma vida. É a capacidade de usar o silêncio como combustível, em vez de deixá-lo ser um obstáculo. Quando você para de interpretar o silêncio como rejeição e começa a vê-lo como informação neutra, algo muda na sua forma de agir. Você começa a usar o tempo de silêncio para se preparar melhor, para refinar a sua proposta, para fortalecer a sua argumentação, para crescer de uma forma que vai tornar o seu próximo movimento ainda mais poderoso. O silêncio deixa de ser um período de sofrimento e se torna um período de desenvolvimento. Os maiores realizadores da história humana têm uma característica em comum. Eles não esperavam que o mundo respondesse para continuar trabalhando. Eles usavam cada período de silêncio, cada ausência de reconhecimento, cada momento em que ninguém estava prestando atenção, para aprofundar o seu trabalho, para refinar a sua visão, para se tornar mais do que eram antes. E quando o reconhecimento finalmente chegava, ele encontrava alguém muito mais preparado do que aquele que havia começado. Isso não significa que você deve ignorar os sinais reais de desinteresse ou continuar investindo em situações que claramente não têm futuro. Significa que você não deve deixar que a ausência temporária de resposta determine o seu ritmo, a sua energia ou a sua crença no que está construindo. O silêncio é um espaço. E como todo espaço, o que você coloca dentro dele é uma escolha. Você pode preenchê-lo com medo, com dúvida, com histórias de rejeição que nunca aconteceram. Ou você pode preenchê-lo com trabalho, com crescimento, com a construção silenciosa de algo que vai falar por si mesmo quando o momento certo chegar. A escolha, como sempre, é inteiramente sua, e ela vai determinar não apenas como você se sente durante os períodos de silêncio, mas quem você se torna por causa deles. A vida que começa quando você para de fugir do silêncio. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta. Ao longo deste vídeo, você percorreu um caminho que começa na confusão e termina na clareza. Você viu como a mente preenche lacunas com medo. Você entendeu que o silêncio dos outros quase nunca é sobre você. Você reconheceu o custo das oportunidades perdidas por causa de rejeições imaginárias. Você descobriu o silêncio interno que você mesmo impõe à sua voz. Você aprendeu a agir sem depender de aprovação. E você viu como o silêncio pode se tornar combustível em vez de obstáculo. Agora é o momento de integrar tudo isso em uma única verdade que vai mudar a forma como você vive daqui para frente. O silêncio não é o fim de nada. Ele é o espaço entre o que foi e o que ainda vai ser. E o que acontece nesse espaço depende exclusivamente de você. A vida que você quer viver não está esperando que alguém responda. Ela está esperando que você decida que a resposta do outro não é o que determina o seu próximo passo. Ela está esperando que você se levante do silêncio que te paralisou e comece a agir a partir do único lugar que realmente importa: a sua própria convicção. Porque no final, as pessoas que constroem vidas extraordinárias não são as que nunca foram ignoradas. São as que aprenderam a não deixar o silêncio decidir por elas. São as que continuaram mesmo quando ninguém estava aplaudindo. São as que entenderam que o silêncio é apenas uma pausa na narrativa, não o fim da história. Você não foi rejeitado. Você está em silêncio. E silêncio, diferente do que você aprendeu a acreditar, é exatamente o lugar onde as maiores viradas da vida costumam começar. O próximo capítulo da sua história não depende de uma resposta que ainda não chegou.
Ele depende da decisão que você vai tomar agora, neste momento, com tudo que você já sabe e com tudo que você acabou de descobrir. A pergunta não é se o mundo vai te responder. A pergunta é: o que você vai fazer enquanto espera?